Oi, boa noite, tá me ouvindo bem? Tá, tranquilo, tranquilo. Já estamos ao vivo. O Bruno está esperando o sinal. Vamos fazer apenas uma introdução aqui com algumas orientações. Boa noite a todos. Boa noite, galera. Com vocês, a nossa presidente da federação, Rosileide Brito Galega. A galera aí tá dizendo que tá sem som, tá todo mundo ok aí? Tá escutando normal. Tá escutando normal, né? Boa noite a todos, boa noite, Franklin. Estamos mais uma vez aqui, né, na nossa segunda live. Vamos fazer uma live diferente, né, com duas pessoas mediando, né, e mais o nosso convidado. É uma experiência nova, não é isso, Franklin? Que nós estamos Isso. testando. E vamos mediando, vamos conversando eu, você, fazendo perguntas e a galera que está entrando aí. Eu acho que essa noite é uma noite especial, dia 1º de maio, e vai ser marcado para sempre na nossa história, na história da Federação Aquática, que é esse encontro com Bruno Fratos, um garoto que a gente viu, conheceu desde pequenininho aqui na nossa cidade, na nossa piscina, e a gente está muito feliz. Eu quero inicialmente, né, antes dele entrar, agradecer a ele o convite que eu fiz. Na mesma hora ele disse, não, Galega, vamos, quando é que você quer? Que hora você quer? Eu disse, pode ser sexta-feira, ele está ótimo para mim. Então, assim, foi maravilhoso ele aceitar esse convite logo de início. Eu agradeço aí a Graça Fratos, a mãe dele, Maurício, o pai, duas pessoas maravilhosas que também estão conosco aí na nossa live. Então, assim, vamos começar e vamos chamar o nosso campeão, não é isso? Nosso grande atleta, o nosso grande convidado. Nós vamos apenas trocar aqui a câmera. Valeu! Daqui a pouco a gente volta com Galega. Satisfação enorme, Bruno, estarmos aqui nesse bate-papo. Imagina, meu Boa prazer é noite. meu. E aí, tudo bem? Como é que tá as coisas aí em Natal? Tranquilo, aqui está basicamente o prefeito decretou, inclusive, que a gente tivesse que usar máscara. Então, vai ser penalizado o pessoal que não usar máscara, vai ter que usar máscara em todo lugar. Tudo que Normal, for né? área. Mas é mantido aqui o distanciamento, tranquilo, numa boa. Mas assim, treinamento, tá tudo parado. Entendi, normal. Aqui também tá acontecendo a mesma coisa, né? A gente tem que usar máscara para ir no mercado, farmácia, posto de gasolina, recomendado que se use luva, álcool sempre, né, no bolso. Eu mesmo tô sempre com álcool em gel no bolso, então é o novo normal, né? A nova norma. É, isso mesmo. A gente teve um início aqui, foi preciso trocar a câmera. Assim, esse sistema do Instagram, que começou agora no final de 2018, ano passado, essas lives, ela é bem simplista, né? Ela não tem muitos recursos, comparado a outras mídias, como YouTube e Facebook. Então, assim, a gente começou fazendo semana passada com Galega e foi um sucesso, teve uma repercussão positiva aqui com a galera. E a gente já de antemão agradece a sua disponibilidade para estar aqui batendo papo e de repente rememorando o período que você passou aqui em Natal, assim, Mossoró também, não é isso? E vamos lá, É vamos para verdade, frente. é verdade. Fui atleta da FAM por alguns bons anos, né? Acho que comecei ali com uns 12, 13 anos de idade, fui até os 16, né? O ano logo antes de eu me profissionalizar, eu ainda nadava pelo Marista de Natal. Passei um tempo em Mossoró também, treinei por lá, morei por lá. E foi uma época bem interessante da minha carreira, onde eu cheguei a competir a todo o circuito estadual de competições e também o Gernes, né? E, E era eu e o Marco Antônio Macedo, né? Que foi atleta e o olímpico Marquinhos? também em 2016. Exato, exato. A gente nadava junto. Que infelizmente não tá treinando tanto, competindo tanto como antigamente, mas acho que por um motivo maior, né? Hoje ele é médico, está inclusive trabalhando na linha de frente contra a Covid, então. Mas enfim, até memórias boas da época de RN. E vocês disputavam pau a pau as provas 50, 100, que são a especialidade de vocês, né?
Ah, não, 50 100 ele nunca teve chance. Mas eu chegava a me arriscar em algumas coisas de borboleta, tomei muito pau em prova de costas também, que ele era, na época ele era especialista de costas, né? Chegou a fazer até Então, 27, acho. não sei se você lembra do Marco com o cabelo aqui assim, né? Cabelinho repartido, nessa época ele nadava costas. Aí depois de mais velho que ele começou a nadar borboleta. Uhum. Rapaz, assim, a título só de curiosidade, no período que vocês estavam em alta aqui, assim, foi justamente o período que eu estava em universidade, precisei me afastar um pouco de natação. E depois é que veio a ideia de bolar um blog, sei lá, e a gente começou a trabalhar com mídia e a coisa foi crescendo, né? Então, assim, na medida do possível, a gente destaca tudo que marcou a nossa história, os atletas, equipes, e isso é uma forma de motivar para a cantação e saber que o pessoal precisa saber, essa galera que está começando aí, precisa saber que nós tivemos grandes expoentes e que alguns deles estão lá nas constelações. Tem muita gente, né, que tem muito talento, não só o Rio Grande do Norte, mas a região Nordeste inteira. Se você vê dessa geração e até um pouquinho antes, saiu eu, Marcos Macedo, Joana Maranhão, Caio Márcio. A gente ainda tem o Leonardo Guedes, que saiu do Norte e Nordeste também. E ainda, pô, Divaldo Valério, né, medalhista olímpico. E Isso. dos que nadavam com a gente, que nem sequer chegaram a ser profissionais, mas tinham um talento descomunal, tenho certeza que você lembra do Alain Lidérzio. Tem a Alan Lidésio, com certeza. Que inclusive, esse sim nadava várias provas, até na minha frente de 50 sem livre, ele era o recordista do Gernes. O Eduardo Cerejo também chegou a tentar em clubes maiores, mas não desenvolveu tanto a carreira. Então, Ana Catarina Azevedo, o Cordani está falando aqui também. Então, o Nordeste tem muita gente de talento, né? E tem muitos profissionais também. Então, você manter contato com esse legado é importante para a molecada que chega agora, né? Isso. Bruno, pessoal, a gente, como está precisando ter o contato com Galega, então a gente vai precisar estar trocando, de vez por outra, a câmera, porque, assim, a transmissão não permite 3 câmeras, 4 câmeras, então a gente tinha feito um acordo com Galega para, na medida do possível, ela participar fazendo algumas colocações, beleza? Então, assim, na medida do possível, eu vou estar trocando aqui 1 a 2 vezes, certo? E ela me deu um sinal aqui que está querendo, tá querendo dar uma contribuição. Vou passar aqui a câmera para ela e a gente retorna, beleza? Tá, manda bala. Eu gostaria de falar com ele, né? Primeiro, ficar muito feliz quando ele apareceu aí, veio um fio na minha cabeça, ele falando de todos esses colegas dele que nadou com ele, né? Essa galerinha, Marcos Macedo, Alain Lidésio, várias pessoas, vários atletas que não estão mais, né, aqui nas atividades, mas, como ele disse, eram exponenciais aqui, grandes talentos como ele. E assim, eu vendo o Bruninho falando aí, eu sempre me lembro de uma passagem que eu acho que ele se lembra também. Nós estávamos em João Pessoa, né? A gente saiu para jantar, eu e a galera com a delegação do Rio Grande do Norte, isso era a seleção do Rio Grande do Norte, e ele chegou, disse assim, na hora que a gente desceu do ônibus, ele chegou perto de mim, de Lu, e disse, Galega, pelo amor de Deus, fique perto de mim, porque eu estou com medo dos trotes. Por isso ele era calouro e os veteranos queriam pegá-lo, né? Então, assim, infelizmente ainda existia essa história de trote. Então, assim, eu acho que Bruninho lembra muito disso e, assim, uma coisa que eu fico muito feliz é de vê-lo da forma como ele está hoje, né? Então, assim, era um menino muito perseverante, muito legal e eu dizia muito a ele. Ele chegava para mim e dizia, Galega, eu quero ser um atleta de natação. Ele disse a mim diversas vezes. Então, assim, eu acho fantástico a gente estar trocando essa ideia. Essa semana, agora, nessa época de pandemia, eu vi uma foto dele com a delegação do Rio Grande do Norte em 2004, em Fortaleza. Então, assim, é muito bom, Bruninho, ver você. Agradeço a você o convite, que
na mesma hora que eu falei com você, você aceitou. Então, assim, eu quero que você lembre aí dessas passagens, assim, o que você realmente viveu aqui no Rio Grande do Norte, o que você leva de bom de todas essa experiência aí que eu acabei de falar para você aí. Aí, Bruno, a gente voltou. Escutou, né, a participação de Galega? Não, não apareceu aqui para mim, não. Ela fez uma lembrança de uma época que você esteve aqui, você comentou que quando você era ainda infantil, que queria ser nadador, que tá escutando legal o áudio? Tô escutando. Você que comentava que queria ser nadador e de repente chegou a ser atleta olímpico, né, vice-campeão mundial e tal. Ela comentou de uma ocasião que vocês foram para João Pessoa, se não me engano. Você deve se lembrar? Teve João Pessoa, foi uma dessas Walter Figueiredo, troféu Milton Medeiros, né? Isso. Aí ela comentou assim, só para lembrar. Tiveram várias dessas, né? O professor Marcos Henry acompanhava a gente também, o Joãozinho lá do Colégio Neves. E que não eu falei, tinha muita gente boa nessa época, tinham as competições de Norte e Nordeste, inclusive era um dos torneios mais fortes, né? O Cordani tá lembrando aqui da época do trote. Eu pedi para proteger, é verdade. Os trotes nessa época eram um pouquinho menos Nutella que hoje em dia, né? Então o pessoal viajava de ônibus para as competições, ficava em alojamento, era uma época boa. Eu costumo dizer que esse tipo de situação, esse tipo de evento assim é legal para construir o caráter, né, do atleta mais novo, para ele aprender a ralar mesmo antes de conseguir os resultados. Cara, eu também fui atleta durante um período e sempre admirei os caras que chegavam assim, nível mundial, nível olímpico, e eu tenho uma curiosidade pessoal, de repente você comenta, se sentir à vontade, assim, quando é que o momento que você tem certeza que não volta mais atrás? Pô, você começa a treinar, começa a melhorar os tempos, você vislumbra um horizonte, poxa, eu posso chegar num nível mais elevado. Quando é que você toma essa convicção? Acho que certeza você nunca tem, né? Eu acho que é justamente você não ter essa certeza, você ter essa insegurança em relação a isso que te faz levantar todo dia e treinar, né? Acho que isso aliado a uma insatisfação constante, né? Apesar de você não ter certeza que você vai chegar, você também tem aquela insatisfação de onde quer que você chegue, você querer chegar mais longe, o que quer que você conquiste, você querer conquistar mais. Então isso que faz você seguir em frente e seguir conquistando cada vez mais, né? Mas a certeza que eu tive era a certeza do que eu queria, não a certeza que eu conseguiria algo, né? Até porque eu considero hoje em dia que eu ainda não consegui, eu ainda não conquistei o que eu posso conquistar, de chegar onde eu posso chegar, né? Mas a certeza que eu tenho, que eu tive na época, foi a de que eu queria seguir o caminho de ser um atleta olímpico, de ser um nadador olímpico. E isso foi lá por volta dos 11 anos de idade, mais ou menos. Certo. Bom, entrando nos assuntos que a gente pretendia falar, o pessoal, inclusive, está comentando aqui já sobre a pandemia, né? E, basicamente, nós estamos diante do cara responsável pelo adiamento dos Jogos Olímpicos, né? E a gente tem visto o pessoal treinando em casa, né? Sem parar praticamente de treinar para não quando voltar os treinos não chegar aquela coisa meio enferrujada, né? E assim, qual seria a sua opinião sobre isso? O pessoal inclusive está comentando aqui nos comentários. Primeiro que eu não fui responsável por nada, né? Eu só entrei na discussão ali, dei o meu parecer e... Você deu o impulso inicial. Não sei. Vamos concordar em discordar sobre isso, mas a minha visão é que treinar em casa é muito difícil, né? Você seguir um programa de treino, até desenvolver, escrever um programa de treino para se treinar em casa, acho que nada nunca substitui a especificidade de você estar numa piscina, de você estar rodando e fazendo o seu gesto esportivo ali da forma mais específica possível.
Mas o que acontece nessa época agora, o que seria o ideal de acontecer nessa época, é que você, pelo menos, se mexesse e tentasse manter ali, sabe, o máximo de mobilidade, de flexibilidade e de atividade que você possa manter, aí sim, para que quando você volte ao seu gesto esportivo, ao seu gesto específico, você tenha um pouco mais de facilidade no retorno, né? Então é muito mais uma questão de continuar, por exemplo, eu faço bastante exercício preventivo de coluna, de ombro, né? Faço alguns de joelho de vez em quando, para eu manter a saúde do meu corpo. A mesma coisa acontece para exercícios de mobilidade, de flexibilidade. Então, é uma questão de manter o corpo rodando ali quase que no estado de stand-by. E para quando você aí sim puder voltar para a água, você não, vamos dizer assim, você não sofrer tanto, né? Isso. Tô vendo alguns comentários aqui da galera, também basicamente no assunto também da pandemia, né? O pessoal parabenizando. E algumas pessoas também elogiando. Gente, que isso? Eu falo português sim, pelo amor de Deus. Bem, naquela entrevista que eu tinha lido, saiu agora ontem, né, no Globo Esporte, eu achei interessante um comentário seu sobre essa questão psicológica do atleta confinado em casa, né? Eu vou comentar a frase que você colocou. Um bordão muito comum na psicologia esportiva é se preocupar com o que você pode controlar e não com o que você não pode controlar. É o que acontece agora, né? Você não pode controlar o fato de que tem uma situação que, aliás, está completamente fora do controle de todo mundo, né? Da porta fora. Então, o que você pode controlar é justamente o que eu estava falando, sabe, acho que antes disso ainda, você manter a calma, você ter a consciência de que uma hora ou outra tudo vai se resolver e tudo passar e continuar cuidando da sua saúde, cuidar da saúde do seu corpo, né? E fazer o que você pode dentro de casa. E isso ajuda bastante a sanar aí para o pessoal que está um pouco mais ansioso, querendo voltar, que tem dificuldade em ficar parado, né? Tem dificuldade em ficar longe dos esportes, até porque quando você treina, você pratica esporte, você fica quase ali viciado em serotonina, né? Em endorfina. Você está acostumado com a sensação de bem-estar que o esporte te causa. E logo quando você tira o esporte, você perde essa sensação de bem-estar também, né? Eu tenho uma situação bem parecida com essa, que é, sabe, eu gosto de treinar, eu gosto da dor do treino, eu gosto da intensidade do treino, eu gosto de chegar à noite e estar completamente quebrado, estar cansado, sabe? E aí você tem até uma certa dificuldade de dormir quando você não tem o treino, você tem uma dificuldade de, sabe, da falta de motivação de sair da cama, porque você não tem que treinar naquele dia. Então, é uma questão mais de você, sabe, focar no que você pode controlar. Então, sabe, manter uma alimentação saudável, manter os horários de uma forma, sabe, um pouco ali parecida com o normal e manter o corpo ativo, manter essa atividade mínima que seja, e o resto lá fora vai se resolver. E mandar um enorme abraço pro Rodriguinho que tá assistindo aqui. O Rodriguinho, quando eu cheguei na seleção, o Rodriguinho era veterano já, ídolo máximo, meu. O cara era grosso demais naquele 200 livre. Beijo, Rodriguinho. Com certeza, como qualquer outro ser humano, os atletas em casa, os técnicos, as equipes estão passando por essa tensão psicológica, né? E a gente vê muito, infelizmente, uma enxurrada de notícias, né? O jornal, mídia social, morte, e aquela coisa, você fica meio perdido, né? Perdido. Poxa, quando é que isso vai acabar? Você, quando está treinando, você sai de casa, você vai para a piscina, entendeu? Então, esse deslocamento já é uma outra situação, uma outra dimensão, né? E você está o tempo todo em casa, com o celular, com a televisão, e só morte, então realmente é uma coisa meio tensa, né?
em relação à pandemia? Volta o que eu falei, você controla o que você pode. Você pode também não ficar no celular o dia inteiro, né? Você pode não assistir noticiário o dia inteiro. Você pode assistir outra coisa. Então, é muito mais uma questão de escolha, Frank. É uma questão de você escolher para que lado você olha, você escolher o tipo de interpretação que você dá para a situação, sabe? É uma situação delicada, é uma situação chega a ser delicada até de opinar, né, sobre tudo isso, mas na minha visão é uma questão de escolha, na minha visão é uma questão de escolher para onde você olha e o que você escolhe fazer com aquilo, né? Certo, certo. Vendo a galera perguntar aqui, qual a sua experiência aqui no Rio Grande do Norte trouxe de conhecimento a você? Essa é uma pergunta legal, porque algo que eu sou bastante acostumado a escutar são reclamações em torno de estrutura e de dificuldades e de apoio. É muito comum você, tendo crescido, né? Eu passei muito tempo no Rio Grande do Norte, passei tempo em Sergipe, passei tempo na Bahia. E nenhum desses lugares são conhecidos por lugares com muita estrutura, né, com centros de ponta e tudo mais. E mesmo assim eu treinei 4 anos em Mossoró. Naquela época era difícil você sequer achar uma piscina com 25 metros lá, que você pudesse usar, né? Então, o que eu aprendi crescendo em lugares que não são tradicionalmente lugares de desenvolvimento esportivo, é que o resultado depende de você. O resultado ele não depende de alguém te dando aquilo de presente, você não pode ficar esperando ninguém te ensinar nada, você tem que ir atrás de aprender por si só. E se precisar, você vai ter que usar sua criatividade para desenvolver uma forma de fazer, no meu caso, de nadar mais rápido, né? Mas de fazer qualquer coisa que você queira fazer. Seja chutar uma bola, arremessar um dardo, correr mais rápido, pular um obstáculo, enfim. Acho que o maior aprendizado que eu tive, não só dessa época do Rio Grande do Norte, mas de toda a minha fase de desenvolvimento, né? Até porque eu nunca fui quando eu era na base, quando eu estava na base, eu nunca era o atleta mais rápido, né? Eu vim ganhar minha primeira medalha de campeonato brasileiro com 16 anos de idade. Então eu nunca era o foco ali do desenvolvimento, né? Minha primeira seleção brasileira foi com 21 anos de idade. O que já é uma idade, assim, geralmente aos 21 anos de idade as pessoas já desistiram para ir fazer outra coisa, né, no esporte. Então, é muito mais uma questão de você acreditar em você mesmo e você ter muita certeza do que você quer do que esperar alguém te dar alguma coisa de mão beijada, sabe? Acho que esse é o maior aprendizado que eu poderia ter tido dessa época. Uhum. Estamos falando até em revolução industrial aqui. Vamos ver aqui. Bruno, você acha que os resultados nas próximas competições vão ser relativamente piores do que se podia esperar? Abraço, acho que é Jean Cartone. Eu acho que não. Eu acho que quem vai ter resultados, sabe, os resultados de extrema ponta, como os recordes mundiais, as marcas que lideram o ranking mundial, elas não vão mudar tanto assim. Eu acho que vai ter uma mudança grande nos resultados do miolo, né, do pessoal ali que fica de 8º a 20º, 30º, enfim, que são os resultados aí, entre aspas, os resultados invisíveis das Olimpíadas, né? Vai ter bastante gente sendo prejudicada, até porque tem até outra pergunta aqui, né, que me perguntaram se existe uma disputa para ver quem volta antes da pandemia, né? Eu acho que as respostas dessas duas perguntas, elas estão interligadas, porque chega a ser quase que direto, que óbvio, né? Que quem voltar antes da pandemia, quem conseguir superar e se organizar em forma de superar os efeitos da pandemia antes, eles vão conseguir voltar aos treinos antes e se preparar e ter mais tempo para se preparar, né? E quem tiver mais dificuldade para passar por essa situação toda vai ter que esperar mais e vai ter menos tempo para treinar. Então,
Sabe, eu acho que inclusive tem gente treinando nos Estados Unidos, na França, sabe? Acho que na Rússia deve ter gente treinando, na Hungria. Então, eu não tenho certeza, mas tem gente treinando por aí. Então, é Mas uma assim, questão de o quanto antes normalizar, melhor, né? o governo determina que os clubes estejam fechados, não haja aglomeração e de repente esse pessoal poderia estar treinando, entre aspas, né, sem ninguém saber. Sem aprovação. Isso, acredite ou não, é muito comum. Chama-se corrupção, mas existe. Mas existe. O treino da natação é muito específico. Você está treinando em alguma piscina? Eu tenho amigos que têm piscina no quintal de casa e, num ato de bondade gigantesco, eles me emprestam a piscina para que eu possa me molhar, às vezes. É uma piscina mais curta, não é uma piscina de 25 metros jardas, não é uma piscina de nenhum tamanho oficial, mas nessa época agora eu acho que só o fato de você rodar um pouco os ombros e ter um pouco da descompressão da água e sentir a água na mão já é um grande adianto. Com certeza, com certeza. Bruno, Galega está dando um sinal aqui, eu acho que ela está querendo trocar a câmera de participação. Felizmente a situação é essa, não tem como a gente dividir em 3 câmeras. Tá, vamos lá. Vai lá. Porque na ideia inicial a gente pensava que podia 3 câmeras. Mas depois quando eu vi aqui, cadê a opção? Eu acho que tinham dado antes a opção de 3 câmeras, agora só tem 2. Então a gente está fazendo esse jogo aqui, esse jogo de cintura. Nenogaro, não tenho certeza como é que pronuncia aqui, está perguntando que já estamos parados há quase 8 semanas e pode ser um pouco mais. Eu acho que a gente está indo para mais umas 8 aí, pelo menos. Pensando em planejamento, vocês começarão do zero? Isso é um conceito interessante, né? Porque do zero você nunca começa de fato. Você tem aí uma memória muscular que você carrega de uma vida inteira, você tem capacidade de trabalho, de treino, né, que você carrega. Então, acho que do zero é muito difícil você começar depois de algum tempo. Já tem alguns atalhos que você pode ir tomando, mas vai ser difícil para voltar, não vai ser nada confortável. Depois de vários meses parados, não é voltar que nem depois de um final de semana parado, não. Oi, e aí? Eu estou realmente encantada, né, com a entrevista do nosso Bruno Fratos, e eu espero que ele esteja me ouvindo dessa vez. Eu gostaria de fazer uma pergunta a ele também. Ele teve a primeira Olimpíada, né, em Londres, por pouco não pegou a medalha de bronze, por questão de centésimos, e eu gostaria de saber a experiência, né? Eu acho que depois que ele passou por aquilo ali, eu acho que ele melhorou bastante a sua determinação, que já é enorme. E eu gostaria de saber, depois daquela decepção do Brasil, né, do Rio 2016, o que é que ele, psicologicamente, como é que ele encara essa próxima Olimpíada? Se ele já está mais consciente, mais preparado, como é que ele vê essa, que seria esse ano, né? Como é que ele vê a Olimpíada já agora, se Deus quiser, em 2021? Essa é a minha pergunta para ele. Ela perguntou o seguinte, sobre as Olimpíadas. Acho que foi a sua primeira Olimpíada em Londres, 2012. Isso. Você já chegou finalizando em 4º lugar, ali, 2 centésimos do Cielo. Ela perguntou como é que você você se sentiu, saiu dali daquela competição e saiu psicologicamente mais determinado para outros resultados melhores. Essa é uma pergunta, e a outra foi sobre a Rio 2016, né, 6º lugar. Também, o que é que lhe deu de experiência nesse sentido de sair de uma Olimpíada e ainda estar ali na luta para voltar? Eu acho que tem muito a ver com acho que uma das primeiras perguntas que eu respondi aqui sobre insatisfação, né? Eu saí das 2 Olimpíadas, mas eu saí de Londres bem frustrado com o meu resultado, né? Então, eu cheguei
eu cheguei naqueles Jogos Olímpicos para brigar por uma medalha e acabei muito perto do pódio e em quarto lugar. Então, acho que a frustração de ter saído daqueles Jogos Olímpicos em quarto lugar, ele foi o que me botou na água, assim, na semana seguinte, sabe? Foi o tempo de chegar de volta no Brasil e já começar a treinar de novo. E do Rio 2016 também, sabe? Você acabar em sexto lugar ali nos Jogos Olímpicos, sendo que você sabia que você poderia... sabe, brigar ali por um ouro é algo que não te deixa nem um pouco satisfeito, né? Então esse tipo de satisfação é o que me vem fazendo estar sempre de volta e sempre querendo treinar mais e melhor. Treinar melhor é um termo importante, né? E acho que você não vai para a competição para ganhar experiência, sabe? Essa experiência você ganha no treino. Competição você vai para competir e bater na frente. Foram duas competições ali onde eu acho que um pouco de força da parte psicológica teria feito uma diferença grande. Certo, mas você acha que estar em casa chama mais a responsabilidade? Porque, assim, todo mundo acompanhou, teve a Copa 2014, não vamos nem entrar no assunto, mas chegou as Olimpíadas, Rio de Janeiro, Brasil, e, assim, a natação, você foi o melhor colocado de toda a seleção brasileira? Não foi o João Gomes, se eu não me engano. Acho que foi o João, no sem peito. Sim, foi. Bom, para todo mundo que tá falando, meu cabelo, galera, não tem nada para fazer com isso não. É cabelo de quem tá em quarentena, o barbeiro aqui tá fechado, vocês querem que eu faça o quê? É isso ou raspar? Raspar não rola mais não, que eu fico feio demais. Então vamos deixar... Acredite se quiser, esse cabelo aqui fica mais bonito do que raspar. E... Qual foi a pergunta? Sim, eu comentei sobre chamar a responsabilidade. Você está em casa, Brasil, Olimpíadas... Sobre o fato de ter sido no Rio. Acho que passado aí 4 anos, né, da Olimpíada no Rio, eu posso dizer que foi a pior coisa que poderia ter acontecido nos Jogos de 2016, foi eles terem acontecido no Rio. Eu acho que se aqueles Jogos Olímpicos tivessem sido em qualquer outro lugar do mundo, o resultado teria sido muito melhor para todo mundo. Eu acho que estava tendo um clima um pouco over, sabe? Uma comoção um pouco além do saudável. Estava tendo uma energia exacerbada ali no meio daquilo tudo que não deixou a galera focar na competição em si. Estava tendo muito foco no fato... E foco vindo da torcida, da mídia, sabe, de familiares, de amigos. Estava muito foco no fato da Olimpíada ser no Brasil e pouco foco na competição em si, sabe? No fato de que você vai subir no bloco e vai ter que atravessar a piscina mais rápido que todo mundo. Então... e também, não tenho o que fazer. Eu digo, mesmo tendo essa opinião, né? Eu acho que aquele momento que você entra para nadar uma final olímpica e tá aquele estádio inteiro com não sei quantas mil pessoas gritando o seu nome, não tem... Você pode ser a pessoa mais concentrada do mundo, aquilo ali vai te quebrar. Eu lembro que eu tava entrando na piscina, eu tava focado, eu tava bem, tava me sentindo bem no aquecimento. Você pisa na piscina, tá todo mundo gritando o seu nome, tá todo mundo de verde e amarelo, aquilo ali bate no seu peito e você sente. Você dá uma balançada por um meio segundo ali e aquilo ali já te tira um pouco da prova, eu acho. Pelo menos para natação, né? Nadador não está acostumado com isso, nadador não está acostumado com não é cobrança, não é pressão, não é cobrança. Eu não sinto pressão, eu não sinto cobrança, mas, sabe, eu queria ter parado para assistir aquilo, né? Eu queria ter parado para olhar em volta e falar, nossa, que coisa maravilhosa, né? Mas você não pode, você deve continuar ali, sabe? Que nem eu falei. Um jogador de futebol, por exemplo, ele está acostumado. Todo final de semana ele passa por aquilo. Para ele é normal, ele já sabe como é que é. Mas para a gente,
aquilo foi a primeira vez na vida, e acho que muito provavelmente a última vez na vida, que algo do tipo aconteceu, né? Então deu uma balançada, eu acho. Ah, compreendi. Cadê? Tinha umas perguntas boas que passaram aqui, mas passou meio rápido, não consegui ver. Isso. Que o Cordani está confirmando, o quinto lugar do João foi o melhor resultado realmente dos Jogos Olímpicos. João, inclusive, torcendo aí para ele estar em Tóquio com a gente. Os treinos no começo do ano eram já reta final para a Olimpíada. Na volta, os treinos vão ser mais intensos para recuperar o tempo perdido. O foco vai ser no físico ou na técnica? O foco é no físico e na técnica sempre. Não existe nenhuma época onde eu não esteja prestando atenção na técnica ou que eu esteja relaxando com o meu físico. E sim, você começa aí praticamente do zero, né? Você vai ter que fazer um período de base todo de novo. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte, Bruno, duas gêmeas que são destaque. Não sei se você já deve ter ouvido falar, elas comentam aqui, a Kathleen e a Karen. Elas têm um perfil em comum. Bruno, qual a sua opinião sobre o nível de treinamento atual dos atletas? Os treinos em casa amenizam essa porcentagem de forma... Não acho que... eu acho que se você ficar parado, se você passar a quarentena inteira no sofá, você vai ter dificuldade para voltar. Mas eu não acho que tecnicamente faça tanta diferença você tá treinando agora na quarentena. É muito mais uma questão física, uma questão de saúde, e você tá se mexendo, né? Acho que nem eu falei aqui, é muito mais uma questão de você cair numa piscina, mexer os ombros um pouco, lubrificar as articulações, para que quando você volte, você esteja com a carcaça mais saudável, né? Mas em termos de técnica, em termos de resistência, de explosão, em termos específicos de performance, eu não acho que tenha muito a ser feito aí. Beleza. Bruno, eu vou mudar aqui a câmera. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, coincidentemente, eu acredito que você deve se lembrar dessa personalidade. Vamos lá. Lembra dele? 26 anos, o Ayrton Senna, né, nos deixou... Hoje? Justamente, dia 1º de maio de 1994. E hoje completa 26 anos da perda dele, né? Um grande ídolo da nosso Brasil. É verdade. Acho que o Ayrton, Ayrton Senna foi um ídolo quando o Brasil mais precisava, né? E eu acho que hoje em dia a gente tem essa carência de ídolos. A torcida brasileira, a cultura esportiva brasileira, ela não sabe muito bem como lidar com ídolos e como criar e sustentar esses ídolos, né? Então, eu acho que a figura do Ayrton até hoje é muito forte nesse quesito de trazer esperança, né? De trazer aquele sentimento de que o brasileiro ele é bom o suficiente para ganhar do mundo, e ele tem muito talento. Então, realmente uma figura imortal, né? É engraçado que você mostra uma foto do Ayrton Senna, o símbolo do capacete, as cores são bem marcantes, né? E em 94 eu tinha 5 anos de idade, então eu não consigo lembrar de corridas, eu não consigo lembrar de nada muito específico que não seja a própria imagem dele, o próprio significado dessa imagem, né? Então eu tenho tudo isso, né? Tudo que representa esse macacão vermelho, a marca nacional ali, tudo isso associado à própria feição da pessoa e as cores da bandeira brasileira. Para mim, esses são símbolos imortais do que, na minha opinião, é o maior ídolo, o maior herói brasileiro de todos os tempos. Beleza. Vamos esperar aí a participação do pessoal, que está quase dando a nossa hora aqui.
E outra coisa interessante também é que perguntaram aqui sobre como que é a dinâmica, né, de treinar com a minha esposa. É algo que você tem que aprender, não é fácil, não é, acho que casamento já é algo que não é fácil, né? Já não é algo que flui por si só, casamento é algo que demanda bastante trabalho, bastante dedicação e bastante aprendizado acima de tudo. E quando você tem ainda dentro desse relacionamento, cria-se um relacionamento profissional, isso precisa de cuidado extra. Isso precisa de um nível de delicadeza muito maior do que só o casamento por si só, né? Então, é algo que você tem que acostumar, você tem que criar formas de conduzir esse relacionamento e de administrar certos conflitos que aparecem ali no dia a dia. Mas, por outro lado, acho que é uma das melhores escolhas que eu já fiz para minha carreira foi ter pedido para a Michelle assumir essa posição, porque eu acho que não tem outra pessoa que poderia me conhecer melhor, tanto dentro quanto fora da água, e que pudesse, sabe, guiar a parte de performance da minha carreira e tá do meu lado 24 horas por dia, sabe, construindo esse resultado e brigando pela mesma causa. Então, acho que é algo que daqui a 30, 40, 50 anos a gente vai se orgulhar bastante de ter feito. Mas nos treinamentos tem bronca? Resiliência e tolerância, meu caro amigo Abud. Essas são coisas que a gente só aprende depois que casado. Diga, Franklin, repita, por favor. Assim, nos treinamentos a gente está com um técnico, quando a gente não responde a série que ele passou, aí o técnico chega lá e dá uma bronca, e vocês dois lá treinando, como é que é isso, vocês casados? Tem bronca lá? Tem gritaria, tem palavrão, tem tudo, é intenso. Eu reclamo muito no treino, eu grito muito no treino, eu xingo muito no treino, eu sou chato de dar treino. E ela responde no mesmo nível. Então, quem olha de lado fica até meio assustado. Mas depois a gente sai da piscina, beijinho, bom treino, obrigado, tudo certo. Mas só pra eu quero treinar se for assim também. Se não for para treinar desse jeito, eu nem quero. Tem uma pergunta aqui do Cardoso. Ele fala assim, Bruno, fala da diferença de treinos que você sentiu entre Estados Unidos e Brasil. Realmente a gente percebe que não só você, até o Marquinhos também teve um período nos Estados Unidos e de repente é a cultura, que mágica é essa que vai nos Estados Unidos e você dá um up? Eu acho que o primeiro grande erro é você chamar isso e achar que isso é mágica. Eu acho que isso já cria um estigma na diferença em si, que eu vou falar qual que isso faz com que dê essa impressão de que é inatingível. Primeiro de tudo, não é mágica, é trabalho. Não existe mágica, nada no mundo vem por mágica. Sucesso, ele se dá através de trabalho e dedicação. Se você trabalha, se você se dedica, se você faz o que as outras pessoas não estão dispostas a fazer, você tem sucesso. Se você se satisfaz em ser só mais um da boiada, em ser só mais um boizinho do rebanho, você não tem sucesso. Então, eu acho que a parte científica do esporte no Brasil ela é melhor. A parte profissional do esporte no Brasil ela é melhor de certa forma. Portanto, eu acho que alguns programas no Brasil, ou a grande maioria, sabe, os grandes programas no Brasil, como Minas Tênis, Pinheiros, o próprio coach Fernando Pocente, coach Cafu, que dá um treino lá no Maria Lenk. Então, os grandes problemas dos grandes centros no Brasil, eles são melhores e bem melhores do que os programas nos Estados Unidos. Só que o que os Estados Unidos têm de muito melhor no Brasil é a mentalidade de trabalho. Aqui nos Estados Unidos existe uma mentalidade de trabalho muito bem definida e muito bem instalada, que é justamente o programa da porrada. É o programa que você tem que sobreviver ao programa. O programa ele não é feito para passar a mão na sua cabeça.
o técnico ele não tá lá para ser seu amigo. O técnico tá lá para te dar porrada e o programa tá lá para te botar para baixo e você precisa sobreviver ao programa. Quando você aprende a sobreviver ao programa, quando você aprende a tirar resultado, não importa qual seja a circunstância, você consegue ser um atleta melhor, você consegue ser um competidor melhor. Em anos nos Estados Unidos, eu nunca escutei, por exemplo, uma reclamação no meio do treino. Em anos treinando aqui, eu nunca vi um atleta... Lógico que já vi, mas é muito incomum um atleta chegar atrasado no treino, é raríssimo um atleta faltar treino. O atleta reclamar do programa pro técnico é algo que eu nunca vi. Então o atleta ele cai na água, ele faz o treino da melhor forma que ele pode, e aí ele sai do treino, ele vai para a aula, vai fazer a recuperação dele, vai fazer o que ele precisa fazer. Mas é uma mentalidade de trabalho muito, sabe, muito sólida que tem aqui. Não existe o jeitinho, não existe o corpo mole, sabe? O que existe aqui é marretada todo dia, é treino forte, você precisa sobreviver ao programa se você quiser ter sucesso. Até porque se você desistir do programa, tem mais 10, 20, 30 atrás de você que vão pegar o seu lugar. Então é bom você dar um jeito de se superar ali todo dia. Essa é a grande diferença que tem do Brasil para os Estados Unidos. Bruno, a gente se empolgou com esses assuntos que abordamos aqui e de repente a hora passou. Cara, então a gente tá vamos fazer mais, vamos fazer outro dia. Justo, a gente pode marcar para outro dia, a gente, numa segunda oportunidade, a gente continuar esse bate-papo, numa boa, beleza? E com a ótima repercussão com a galera participando, porque até o próprio sistema do Instagram, ele limita os 59 minutos e falta 1 minuto para acabar. A gente então, isso aí da próxima vez. Então, deixar o beijo para a galega. Vou falar para a molecadinha do RN aí, sigam treinando, sigam forte. Quarentena vai passar, Covid vai passar e quando passar a gente vai estar de volta na água, competindo, treinando. Fiquem bem. Valeu, Brunão. Um abraço. Tudo de bom. Boa sorte aí na carreira. A gente está esperando você no próximo ano, viu? Lá nas Olimpíadas, no pódio. E aí a gente, numa oportunidade melhor, a gente continua. Valeu, galera. Boa noite a todos. Gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.